Homem faz 16 reféns em ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro e se entrega depois de 3 horas. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, deu detalhes sobre a participação de militares em eventual tentativa de golpe. Presidente do União Brasil, Antônio Rueda, decide ir ao STF acusar ex-dirigente Luciano Bivar de ser responsável por incêndio em sua casa. Queda de avião de carga na Rússia com 15 pessoas a bordo não deixou sobreviventes. Ministério da Saúde informou que o número de casos de dengue começou a diminuir. Governo anunciou um plano para a construção de 100 institutos federais de educação. Recenseadores do IBGE encontraram uma cidade em Minas Gerais onde não existe um único prédio. E um engenheiro decidiu deixar o Rio de Janeiro para cuidar de 400 animais abandonados em Santa Catarina. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O homem que sequestrou um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro, no centro, fez 16 reféns. Negociou durante 3 horas e só depois disso se entregou à polícia. O veículo iria para Minas Gerais. Ele até chegou a deixar o local, mas acabou voltando por causa de um problema no ar-condicionado. Quando retornou, o criminoso estava na plataforma. Foi aí que ele sacou a arma e começou a atirar. 2 pessoas que estavam por lá foram atingidas. Uma levou um tiro no tórax, foi operada e permanece em estado grave. Foi quando ele entrou no coletivo e tomou todos como reféns. Haviam mulheres, idosos e até crianças. A área foi isolada e um negociador foi chamado para fazer a mediação com o criminoso. Após mais de 3 horas de negociação, o homem se entregou à polícia e todos foram liberados. Ainda não se sabe o verdadeiro motivo para o crime, mas a Polícia Militar acredita que o homem estava fugindo do estado por estar sendo ameaçado por uma facção criminosa. Ao embarcar, ele teria confundido um passageiro com um policial. E esse sequestro no Rio de Janeiro aconteceu no mesmo dia em que o monitor da violência apontou uma queda de 4% no índice de violência no Brasil. O ano de 2023 foi o 3º ano consecutivo que a quantidade de mortes violentas diminuiu. Foram 39.500 e, segundo o levantamento periódico realizado pelo Monitor da Violência, o número de assassinatos no Brasil caiu 4% no ano passado em comparação a 2022. A queda é a menor desde 2017. O levantamento contabiliza as vítimas de homicídios dolosos, latrocínio e lesões corporais seguidas de morte. O índice de assassinato por 100 mil habitantes do país, indicador usado internacionalmente para medir a violência, também caiu, passando de 20,3 em 2002 para 19,4 em 2023. Também caiu, passando de 20,3 em 2022 para 19,4 em 2023. Apesar da melhora, o país ainda tem um dos maiores índices mundiais de homicídios. Segundo um estudo da Organização das Nações Unidas, o Brasil lidera o ranking com quase 48 mil homicídios em 2020, seguido pela Nigéria, com pouco mais de 44 mil em 2019, e a Índia, com 41.330 homicídios em 2021. As forças de segurança pública que atuam no Rio de Janeiro apreenderam 4.136 fuzis que estavam nas mãos de criminosos desde 2015. O ano marca o início da série histórica divulgada pelo Instituto de Segurança Pública. Só nesse início de ano, ou seja, em 70 dias, foram 154 fuzis apreendidos. Os policiais recuperaram 62 fuzis em janeiro, 65 em fevereiro e 28 fuzis nos primeiros 11 dias de março. O número de apreensões nesse mês representa uma média de mais de 5 fuzis apreendidos a cada 24 horas. Os dados indicam um aumento de 28% no total de armas de alto calibre apreendidas, na comparação entre 2022 e 2023. E por falar no ano passado, 2023,
foi um marco para as forças de segurança pública que atuam no Rio de Janeiro. Ao todo, as polícias retiraram de circulação 610 fuzis. Segundo os especialistas, o alto número de fuzis recuperados com os bandidos não significa que o crime organizado tenha perdido o poder de fogo. O recorde de fuzis apreendidos indica que os criminosos que controlam parte da cidade possuem uma força bélica como nunca se viu. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, foi exonerado. A justificativa para a medida publicada no Diário Oficial de hoje é a que ele vai reassumir o mandato de deputado federal pelo PL para relatar o projeto de lei que acaba com a saída temporária dos presos, a popular saidinha. Quando o assunto for definido, ele retornará ao cargo. E foi justamente em São Paulo que começou hoje a primeira saidinha do ano. Quem está em regime semiaberto e tem bom comportamento recebeu autorização para sair do presídio, para onde deverá voltar na próxima segunda-feira. A Secretaria da Segurança Pública ainda não divulgou o número de quantas pessoas receberam o benefício, mas, em média, 35 mil prisioneiros deixam as celas em todas as saidinhas e 5% não retornam. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro revelou detalhes sobre a participação de militares em uma eventual tentativa de golpe. O 7º depoimento do tenente-coronel Mauro Cid à Polícia Federal foi um dos mais longos de todos. O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, durou quase 9 horas. Por volta da meia-noite, a Polícia Federal me informou que o depoimento tinha chegado ao fim. Mauro Cid teria respondido todas as perguntas feitas pelos investigadores da Polícia Federal sobre uma possível trama golpista para manter Bolsonaro na presidência, mesmo após o fim do mandato, e detalhou a participação de militares neste caso. Mensagens localizadas pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid revelam que o general Braga Neto fez pressão para que os comandantes do Exército e da Aeronáutica aderissem a este plano de golpe. Mauro Cid foi preso na investigação que apura fraude em cartões de vacinação contra a Covid-19 e fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Por isso, precisa dizer a verdade e dar detalhes para que os investigadores possam concluir a apuração sobre este assunto. Pelas redes sociais, Flávio Bolsonaro disse que nunca houve tentativa de golpe. O que existe é uma farsa e uma forçação de barra para tentar incriminar Bolsonaro por um crime que ele nunca cometeu. Foi inaugurado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, com o objetivo de monitorar as fake news e os discursos de ódio nas eleições deste ano. A ideia é que o órgão atue durante o período eleitoral em conjunto com a Justiça Eleitoral, órgãos públicos e entidades privadas, como as redes sociais, para garantir o cumprimento das regras estabelecidas pelo plenário do TSE para propaganda eleitoral. Também haverá monitoramento sobre a utilização da inteligência artificial. Uma decisão da Justiça Federal mudou as regras para o uso de anestesia em consultórios odontológicos. O Brasil tem hoje mais de 400 mil dentistas que terão de se adaptar às mudanças. Cirurgião dentista há mais de 40 anos, o doutor Sérgio Kignel explica que utiliza anestesia local na maior parte dos procedimentos realizados por ele. É aquela anestesia tradicional, que existe há mais de um século. Quando a gente faz restaurações, faz cirurgias de incluso, faz extrações normais, faz até implantes. 95% dos procedimentos que necessitam de anestesia normal. O especialista diz que em alguns casos se faz necessário também o uso do óxido nitroso, conhecido como gás hilariante. O óxido nitroso não serve para anestesia, não serve para tirar dor, ele serve para relaxar o paciente, para que o paciente fique mais confortável ao longo da cirurgia
que vai precisar da anestesia normal. Até aí, nada muda. A novidade nos consultórios odontológicos diz respeito apenas aos fármacos de uso controlado, como os opioides. A ação movida pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia alega que dentistas não são preparados para utilizar essas substâncias. Então, esses procedimentos realizados com essas substâncias, todas as regras relativas a procedimento, a segurança do paciente, tudo isso feita pelo Conselho Federal de Medicina deverá ser seguida pelos profissionais de odontologia. A decisão da Justiça Federal determina que o dentista não poderá mais atender o paciente e, ao mesmo tempo, aplicar anestesia com opioides. Nesse caso, é preciso ter um profissional específico para a aplicação de anestesias. E esse profissional terá de seguir as regras do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Nessa situação, a clínica precisará ter uma sala para recuperação pós-anestésica. Uma alternativa às mudanças é o procedimento já realizado pelo Dr. Sérgio Kignel. Quando a gente pega pacientes, casos cirúrgicos muito mais complicados, ou pacientes muito mais estressados, ou pacientes com síndrome do pânico, ou algum probleminha maior, na minha clínica, agora é muito pessoal, eu prefiro levar para o centro cirúrgico no hospital. Porque a gente acha que o clornitroso não vai ser suficiente, que o benzodiazepínico não vai ser suficiente, que a anestesia não vai ser suficiente. Eu prefiro levar para o centro cirúrgico, junto com o meu anestesista, que é o profissional responsável por isso, logicamente, a gente leva para o centro cirúrgico e faz o que precisa fazer. É a exceção. Mas diferente do método usado pelo Dr. Sérgio, segundo o advogado que representa a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nos últimos anos houve grande aumento da aplicação de anestesias com fármacos de uso controlado dentro dos consultórios odontológicos, o que, de acordo com ele, representa riscos à vida dos pacientes. Ou seja, o Conselho Federal de Odontologia não determinou, não editou, não publicou nenhuma regra de como fazer isso com segurança. Então, por isso que tomamos essa atitude de buscar essa segurança para o paciente. Por meio de nota, o Conselho Federal de Odontologia informou que só irá se manifestar nos autos do processo em questão, conduzindo uma análise técnica aprofundada para garantir os direitos dos cirurgiões dentistas e, ao mesmo tempo, assegurar o estrito cumprimento da decisão liminar já proferida. Disse ainda que está empenhado em continuar promovendo a atualização e aprimoramento das diretrizes éticas e técnicas que norteiem os profissionais da odontologia para garantir a segurança dos pacientes. E veja a seguir, o Ministério da Saúde informou que o número de casos de dengue começou a diminuir. E ainda, presidente do União Brasil, Antônio Rueda, decide ir ao STF e acusar ex-dirigente Luciano Bivar de ser responsável por incêndio em sua casa. As casas de praia do novo presidente nacional do Partido União Brasil, Antônio Rueda, e da irmã dele, Maria Emília Rueda, localizadas na praia de Toquinho, litoral sul de Pernambuco, foram incendiadas na noite de ontem. Segundo informações divulgadas pela polícia pernambucana, o caso aconteceu após Antônio Rueda registrar ocorrências sobre as ameaças de morte que recebeu. O presidente do União Brasil estava em Miami, nos Estados Unidos, quando foi informado do incêndio. Rueda teria informado a aliados que voltaria para o Brasil na noite de ontem e chegaria hoje em Pernambuco. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os imóveis destruídos após terem sido atingidos pelas chamas. O local onde o incêndio aconteceu é conhecido pelas casas de veraneio da elite pernambucana. Luciano Bivar, ex-presidente e ex-aliado de Antônio Rueda, também possui imóvel nesta praia. Não foram repassadas informações sobre a autoria do crime, nem qual seria a motivação. Luciano Bivar e Rueda entraram em conflito político após o novo presidente da legenda assumir o cargo. Antônio Rueda já chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Bivar por suposta ameaça.
O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal no dia 5 de março e o relator, ministro Nunes Marques, ainda não decidiu se autoriza a investigação. Na representação, Rueda acusa Bivar de ameaçar de morte ele e um familiar. Um vídeo juntado ao processo e mantido em sigilo teria registrado a voz de Luciano Bivar fazendo as ameaças. Antônio Rueda foi eleito o novo presidente do União Brasil no dia 29 de fevereiro deste ano. Bivar tentou impedir a convenção que tornaria Rueda o novo presidente do partido, mas seus adversários aprovaram um recurso para garantir a realização do encontro. O mandato de Bivar à frente do União Brasil termina somente em 31 de maio desse ano. A mudança no comando da sigla foi definida no final do ano passado, após uma série de embates internos. O partido foi criado em 2022 como resultado da fusão entre o DEM e o PSL, mas as duas alas nunca se acertaram. O deputado federal Luciano Bivar negou ter qualquer envolvimento com incêndio na casa de Antônio Rueda e disse que repudia qualquer ilação que tenha com relação a esses últimos acontecimentos. 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil no ano passado. Ao analisar indicadores de inflação e de emprego, o Instituto Fome Zero verificou menor exposição dos mais pobres à insegurança alimentar grave, que é quando a pessoa fica um dia ou mais sem comer. Essa redução pode estar relacionada à queda do desemprego e ao crescimento da renda da população, puxado principalmente pelos ganhos com os programas de transferência de renda e pelo reajuste acima da inflação do salário mínimo. O índice oficial de inflação fechou fevereiro em 0,83%, o dobro do registrado em janeiro. O que mais influenciou o resultado foi o preço das matrículas e do material escolar, o que é normal em todo o início do período letivo. Também pesaram no resultado os alimentos, como batata, cenoura, cebola, arroz e leite. No acumulado em 12 meses, o IPCA calculado pelo IBGE está em 4,5%. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação do índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país acima do esperado. A terça-feira também levou em conta a divulgação do índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,07%, cotado em R$ 4,97 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em forte alta de 1,22% aos 127.667 pontos. O nível de endividamento das empresas está próximo ao da crise de 2015. As companhias brasileiras continuam com dificuldades para cumprir com seus compromissos financeiros, mesmo após os cortes na taxa básica de juros. A inadimplência divulgada pelo Banco Central mostrou que os índices vêm crescendo e fechou o ano passado com quase 36%. As empresas brasileiras deixaram pelo menos 54 bilhões de dólares no exterior entre os anos de 2021 e 2023, quase metade do lucro das exportações do período. A prática é comum porque lá fora, apesar da taxa de juros ser menor, os investimentos rendem mais. E eles poderiam ganhar mais porque há 15 anos os exportadores brasileiros têm autorização para manter no exterior 100% do dinheiro das exportações lá fora. A pandemia da Covid-19 deixou muitas cicatrizes em todo o mundo. A principal delas foi na saúde humana. Muitas pessoas morreram. E aquelas que sobreviveram tiveram uma redução na expectativa de vida. Foi entre os anos 2019 e 2021 que vivemos o ápice da crise sanitária. Neste período, a expectativa de vida média da população mundial diminuiu em 1 ano e meio, ou seja, as pessoas estavam vivendo menos que o normal. O estudo publicado pela revista The Lancet mostrou que a redução foi muito maior do que todos pensavam. Além disso, aconteceu numa época em que havia um aumento constante da esperança de vida. De acordo com os pesquisadores, a pandemia de Covid teve um impacto mais profundo do que qualquer outro evento em mais de 50 anos. Pior do que qualquer conflito ou desastre natural. O estudo analisou mais de 200 países e territórios, e entre os anos 2020 e 2021,
a esperança de vida diminuiu em mais de 80%. Durante esse mesmo período de tempo, os pesquisadores estimaram que a taxa de mortalidade para pessoas com mais de 15 anos subiu. Só entre os homens, esse aumento foi de 22%, um fato que foi comprovado no número de mortes. Só neste mesmo período foram quase 16 milhões de mortes, algumas por causa do vírus, outras por conta do agravamento de enfermidades após contraí-lo. Seja qual for a condição, o número estava bem além do que esperavam. 1 milhão de óbitos a mais do que aconteceria se caso não ocorresse uma pandemia. Mas a pesquisa não só trouxe péssimos números. Um dos pontos positivos foi que a taxa de mortalidade infantil caiu. Quando comparamos 2021 com 2019, nós vemos que o número de mortes de crianças com menos de 5 anos foi menor em 500 mil. E apesar desse retrocesso no tempo de vida que a pandemia nos trouxe, as pessoas ainda costumam viver muito mais tempo do que no passado. Entre 1950 e 2021, a expectativa média de vida ao nascer saltou de 49 anos para 72. Ou seja, 23 anos a mais do que era previsto. E após semanas de altas preocupantes, os casos de dengue começaram a apresentar uma desaceleração em alguns locais do país. Só neste ano, o Ministério da Saúde acredita que o Brasil tenha mais de 1 milhão de casos prováveis da doença. As informações sobre a dengue foram confirmadas durante a coletiva semanal do Ministério da Saúde. Para um alívio não só para as autoridades, quanto também da população brasileira, a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel, afirmou que os números da dengue na última semana indicam que os casos devem diminuir de forma rápida. O que nós estamos percebendo, e isso a gente precisa ainda de... Eu acredito que na próxima semana isso vai ficar mais claro. A gente já começa a ver a desaceleração, em alguns locais o decréscimo, mas é possível, né, que a gente comece, que a curva que subiu muito rápido, ela parece que também vai descer rápido, não vai ter aquela lentidão que a gente viu em algumas outras epidemias. Ao que parece, o ritmo de queda nos casos de dengue demonstra uma segurança e efetividade das ações do Ministério da Saúde, que precisou agir com velocidade. Isso porque nosso país tem mais de 1.300.000 casos prováveis da doença. Outro dado que preocupa é que apenas em 2024, 363 pessoas morreram devido à dengue. Um dos exemplos de estados que mais tiveram óbitos é São Paulo. Nesta semana, o número de mortos subiu para 58 e os casos ultrapassam os 286 mil. Os moradores têm recorrido às empresas de dedetização para matar os mosquitos, mas especialistas alertam que esse não é o método mais eficaz. Além da preocupação geral do Ministério, os olhos estão voltados para uma faixa etária específica, os idosos. Dados do Ministério da Saúde mostram que a taxa de mortalidade da dengue é 8 vezes maior entre os idosos. Em 10 anos, ou seja, de 2014 a 2024, foram registrados 9,5 milhões de casos em pessoas de até 59 anos, com 3.211 mortes. Já entre os idosos, foram registrados 1.200.000 casos, dos quais 3.299 foram fatais. Responsáveis pelas empresas que produzem repelentes estão preocupados com a possibilidade de faltarem insumos para a fabricação do produto. Depois do início da epidemia de dengue no Brasil, a demanda aumentou além do previsto. De acordo com associações do setor, não há dados consolidados sobre o aumento real na busca por repelentes no país. Mas a indústria e grandes redes de farmácias estimam alta de 500% em fevereiro de 2024, na comparação com o mês de novembro de 2023. Esse resultado está diretamente ligado à epidemia da dengue no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país já ultrapassou 1,5 milhão de casos e contabiliza 391 mortes confirmadas pela doença. Para atender à demanda de repelentes, fabricantes informaram que aumentaram turnos de trabalho e anteciparam a compra de matéria-prima.
Mas a indústria receia a possível falta de insumos para a fabricação do produto já a partir de abril. A CIMED, uma das fabricantes de repelentes no país, ressaltou que a matéria-prima desse produto é importada e, por ser inflamável, é preciso trazê-la ao Brasil usando navios. Por isso, ainda não se tem a confirmação se de maio em diante os insumos estarão disponíveis. Enquanto isso, algumas farmácias já registram falta de estoque. Aqui nesta drogaria onde nós estamos, por exemplo, no centro da capital paulista, há apenas estes 2 frascos disponíveis para venda. E veja a seguir, governo anunciou um plano para a construção de 100 institutos federais de educação. E também, queda de um avião de carga na Rússia com 15 pessoas a bordo não deixou sobreviventes. O governo anunciou hoje um projeto que prevê a construção de 100 institutos federais de ensino para capacitar jovens e adultos. A previsão para as obras que deverão ser construídas ao longo dos próximos anos é de um gasto de 4 bilhões de reais. Os 100 novos campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia deverão gerar 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos para jovens de todas as regiões do país. A região Nordeste é a que receberá mais unidades, serão 38. No Sudeste serão 27, sendo 12 em São Paulo. A região Sul e a região Centro-Oeste receberão 13 novos campi de institutos federais e o Norte, 12. Esses novos 100 é um acordo que nós estamos fazendo com os reitores. Todos eles, no mínimo, terão que ter 80% das matrículas de ensino técnico profissionalizante nessas 100 novas unidades de institutos federais em todo o Brasil. As obras receberão investimentos de quase 4 bilhões de reais através do PAC. Segundo o governo federal, a construção dos campi vai gerar impacto positivo na construção civil, promovendo emprego e renda, além de desenvolvimento regional na medida em que as obras são concluídas. A ação também prevê investimento de 1,4 bilhões de reais para estruturar as unidades que já existem com a construção de refeitórios, laboratórios e ginásios. E cada reitor está dialogando com o MEC para colocar suas prioridades, as suas necessidades para cada unidade da federação deste país. Com os novos campi anunciados pelo governo federal nesta terça-feira, a rede federal de escolas técnicas passará a contar com 782 unidades. Atualmente, são 682 com 1,5 milhão de estudantes matriculados. Ao fazer o lançamento dos 100 novos campi, o presidente Lula falou em buscar a marca de 1.000 institutos técnicos no Brasil e destacou que a educação pavimenta a conquista de outros direitos básicos, além de qualidade de vida. Estamos perto. Eu não sei por que a gente não pode pensar. Eu lembro da loucura do Túlio Maravilha tentando marcar 1000 gols. Eu lembro do Romário tentando marcar 1000 gols. Eu lembro da festa do Pelé marcar 1000 gols. Por que a gente não pode marcar 1000 institutos técnicos nesse país? É com base no investimento na educação que a gente pode ter a certeza que esse país vai chegar a ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país de uma sociedade composta pela grande maioria de gente de classe média. Porque nós não fizemos opção para ser pobre. Aliás, ninguém gosta de ser pobre. Quando a gente fala em investimento em educação, é porque uma profissão dá a um homem e a uma mulher um status de cidadania que sem educação a gente não conquista. O presidente Lula também destacou que a educação e a formação profissional é ainda mais importante para as mulheres e meninas, pois garante independência financeira e, em última instância, ajuda a interromper os ciclos de violência. Quando a mulher tem uma profissão, que ela tem um salário,
e ela pode custear a vida dela, ela não vai viver por nem um homem que não goste dela, ela não vai viver por necessidade, ela não vai viver por dependência, ela vai viver a vida dela e vai morar com alguém se ela gostar desse alguém. Ela vai ter a opção dela, ela vai escolher. De cada 4 adolescentes norte-americanos, 3 afirmaram que se sentem mais felizes e tranquilos quando não estão com seus telefones celulares. Grande parte dos adolescentes enxergam que o celular muitas vezes pode ser um vilão em suas vidas e, por esse motivo, se sentem mais felizes quando estão sem acesso ao aparelho. A pesquisa do Instituto Norte-Americano aconteceu justamente no momento em que diversos defensores dos direitos da criança e do adolescente demonstraram uma enorme preocupação com o relacionamento dos jovens com seus telefones e redes sociais. Desde o final do ano passado, dezenas de estados norte-americanos, incluindo Califórnia e Nova York, processaram a Meta, proprietária do Instagram e do Facebook, por prejudicar os jovens e contribuir para a crise de saúde mental ao projetar consciente e deliberadamente recursos que viciam as crianças. Por esse motivo, em janeiro, os presidentes da Meta, do TikTok e do X compareceram ao Comitê Judiciário do Senado para testemunhar sobre os danos causados por suas plataformas aos jovens. Mesmo com a crescente preocupação de diversas entidades e os próprios adolescentes dizendo que ficam mais felizes sem o celular, a maioria deles disse que os smartphones facilitam a criatividade e a busca por hobbies e os ajudam a ir bem na escola. Ao realizar a abordagem com os pais e responsáveis dos adolescentes, também foi descoberto que a metade deles limita o tempo em que o adolescente pode ficar no celular. E de cada 10 pais, 4 disseram discutir entre si sobre o tempo que o adolescente passa no telefone. A pesquisa foi realizada no mês de setembro do ano passado e contou com a participação de 1.453 pares de adolescentes e seus pais. Um estudo mostrou o impacto de um gene em específico como um dos responsáveis pelo comportamento social das pessoas, podendo ajudar no desenvolvimento de medicamentos que regulem ou alterem as vias moleculares para aumentar a sociabilidade. Um estudo liderado por um cientista brasileiro, Alisson Moultrie, na Universidade da Califórnia em San Diego, mostrou que o impacto do gene GTF2I no comportamento social das pessoas. Na pesquisa, os cientistas conseguiram determinar que o gene seria um dos responsáveis pelas relações sociais e um erro genético pode determinar se o indivíduo apresenta traços mais sociáveis ou mais reservados. Segundo o cientista brasileiro, a pesquisa abre portas para potenciais tratamentos para aumentar a sociabilidade da pessoa com autismo ligado ao GTF2I. Os pesquisadores também buscam respostas quanto ao impacto do gene no desenvolvimento neural e do cérebro fetal. 15 pessoas morreram após um avião militar russo pegar fogo no ar e cair em Moscou, capital do país. A aeronave caiu logo após a decolagem. O Ministério da Defesa do país afirmou que um dos motores acabou pegando fogo e provocando o acidente. Mas o Exército não garantiu que essa foi a verdadeira causa e abriu uma investigação. A queda aconteceu no mesmo dia em que o país sofreu dezenas de ataques por drones ucranianos. E justamente por isso, o Exército não acredita na história de que a tragédia tenha ocorrido apenas por um problema técnico. O governo da Ucrânia não confirmou e nem negou que tenha atingido o avião. E ao menos 12 indianos que foram enganados por uma falsa promessa de emprego na Rússia estão lutando na linha de frente da guerra contra a Ucrânia. Um outro imigrante já foi até mesmo morto em combate. De acordo com o jornal indiano The Hindu, as famílias daqueles que seguem vivos estão fazendo apelos ao governo russo para que sejam levados de volta para casa. E o argumento é de que mentiram para eles. Aconteceu hoje um dos dias mais importantes das primárias nos Estados Unidos. 4 estados foram às urnas para elegerem seus representantes. E com o resultado, tanto Donald Trump quanto Joe Biden poderão garantir oficialmente suas indicações presidenciais. Geórgia, Havaí,
Mississippi e Washington poderão ser os responsáveis pela revanche eleitoral entre Joe Biden e Donald Trump. Se eles garantirem as indicações de seus respectivos partidos, será a primeira revanche na disputa pela Casa Branca em quase 70 anos. Pelo lado dos republicanos, a vitória de Trump já é reconhecida, ainda mais depois que sua única rival, Nikki Haley, abandonou a candidatura. O motivo foi um verdadeiro massacre que ela sofreu na semana passada, durante a Super Terça. Esse é um dia que diversos estados norte-americanos vão às urnas para escolherem seus candidatos. Na ocasião, foram 15 estados. Trump só não venceu em um deles. Para Joe Biden, a missão está sendo um pouco mais complicada, mas isso não significa que está sendo difícil. Por conta do seu apoio à guerra de Israel em Gaza, muitos eleitores deixaram de lado o apoio e escolheram protestar. Aqueles que não se convenceram das opiniões de Biden estão votando na opção chamada descompromissado. Cada um deles precisa de ao menos 100 votos para garantirem a candidatura, algo que, se não acontecer agora, vai acontecer nos próximos dias. Até mesmo eles já sabem e estão lidando com isso. Os dois já voltaram suas atenções para as eleições gerais que vão acontecer em novembro e estão marcando comícios em diferentes lugares do país. O objetivo é convencer o povo de que são capazes de comandar o país mais de uma vez. O Banco Central da Argentina reduziu de forma inesperada a taxa básica de juros de 100% para 80%. O motivo do corte foi devido aos sinais de desaceleração na inflação, que passou dos 300%, e da recuperação das reservas líquidas, desde que o presidente Javier Milei assumiu o cargo. Ele também autorizou o aumento das importações de alimentos para baixar ainda mais os preços. A crise no Haiti levou hoje o primeiro-ministro Ariel Henry a renunciar ao cargo. Em pronunciamento, ele afirmou que deixará o poder assim que um conselho de transição for instaurado. Segundo a CARICOM, o Conselho de Transição haitiano será composto por 2 observadores e 7 membros com poder de voto, incluindo representantes do setor privado, da sociedade civil e da igreja. No caso da nomeação do primeiro-ministro interino, o nome escolhido pelo Conselho não poderá participar das próximas eleições no Haiti. A Comunidade do Caribe e outras entidades internacionais se comprometeram em colaborar com a transição pacífica de poder no Haiti e a realização de eleições livres. O país caribenho decretou o estado de emergência no dia 3 deste mês, depois que penitenciárias foram invadidas por gangues armadas. Mais de 3.500 detentos conseguiram fugir e mortes foram registradas. O país vive uma crise política, humanitária e de segurança desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021. Naquele ano, Henry assumiu o poder. Líderes de gangues e parte da população queriam a saída de Henry e a realização de eleições gerais, que não acontecem há quase uma década. Por outro lado, o primeiro-ministro afirmava que ainda não era seguro realizar eleições. Atualmente, Henry está na ilha de Porto Rico, que é um território dos Estados Unidos. Gangues haitianas ameaçaram o primeiro-ministro e atacaram o principal aeroporto do país para impedir a volta dele. Autoridades norte-americanas afirmaram que Ariel Henry poderá continuar no território pelo tempo que for necessário e que o retorno dele ao Haiti depende de uma melhora na segurança do país. O agravamento da situação no Haiti fez com que o Brasil pedisse com urgência a implantação de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para a criação da missão multinacional de apoio à segurança no país caribenho. E veja a seguir, recenseadores do IBGE encontraram uma cidade em Minas Gerais onde não existe um único prédio. E um engenheiro decidiu deixar o Rio de Janeiro para cuidar de 400 animais abandonados em Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal, assim como diversos tribunais pelo país, quer agilizar a análise de processos através da inteligência artificial. Para isso, vai selecionar uma tecnologia para a criação de resumos de alguns de seus recursos, que se soma a outros softwares já em uso em outros tribunais. No final do ano passado, o STF recebeu 24 protótipos de empresas para o desenvolvimento de ferramentas de IA capazes de resumir 2 tipos de processos com capacidade de criar conteúdos, com textos e imagens
a partir de um aprendizado e com dados que lhes são fornecidos. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que vai analisar todos esses protótipos para definir o melhor caminho a seguir e citou interesse na criação de ferramentas que reúnam imagens, áudios e vídeos com dados jurídicos para auxiliarem na produção de minutas de decisão e a possibilidade de desenvolvimento de uma interface única para os diferentes sistemas adotados nos tribunais. Desde 2017, o Supremo tem implantado tecnologias. Victor, por exemplo, é usado na análise de recursos para a identificação de temas de repercussão geral. Já o Victor IA, implementado no ano passado, identifica processos sobre o mesmo assunto. E o RAFA 2030 apoia a classificação de ações de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E essa tendência de robotização já faz parte, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, que emprega o Atos, desenvolvido internamente no tribunal em 2018, com o objetivo de agrupar processos para procurar um outro processo por jurisprudência por similaridade. Um painel organizado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2022 listou 53 tribunais com alguma iniciativa de IA, em diversos estágios de desenvolvimento. Uma nova edição desse painel, em elaboração pelo Conselho, deve apontar um aumento no uso dessas tecnologias, totalizando 140 projetos e 61 tribunais. E as imagens manipuladas com os recursos da inteligência artificial causam uma certa apreensão na maioria dos seres humanos. Afinal, está acabando a fase de apenas olhar para um espelho. E dá para mudar tudo. O problema é saber o que foi alterado e com qual intenção. Por enquanto, não faltam surpresas. Tão pequenos de Kate Middleton e seus filhos numa foto publicada nas redes sociais mantém no ar uma série de dúvidas e questionamentos a respeito da manipulação de imagens. Afinal, por que a princesa de Gales exagerou na edição digital da primeira imagem publicada por ela nas redes sociais, desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro, quando ficou 2 semanas internada? A pergunta segue sem resposta, mas dá impulso para o aprimoramento de recursos tecnológicos que devem se tornar cada vez mais acessíveis nos próximos anos. Em um mundo em que as imagens podem ser alteradas digitalmente com apenas alguns cliques e até mesmo do zero por meio da inteligência artificial, está cada vez mais difícil confiar no que os nossos olhos veem. As técnicas usadas para manipular as imagens são tão sofisticadas que entramos na era dos fakes hiperrealistas. Tais imagens podem levar à propagação da desinformação e podem até influenciar a opinião pública em eventos importantes, como, por exemplo, as eleições. Mas será que há algo que a gente possa fazer para identificar se a imagem foi alterada ou gerada por inteligência artificial? Sim. Segundo especialistas, uma imagem alterada pode ser percebida por meio da diferença na densidade de pixels. Afinal, sempre que há uma alteração, ocorre uma modificação na imagem. Com isso, ela raramente manterá sua densidade. A iluminação anormal também costuma ser um indício de que a foto foi alterada. Atualmente, a inteligência artificial deixa a desejar no processamento de mãos e orelhas, alterando, por exemplo, suas formas, proporções e até mesmo o número de dedos. Empresas de tecnologia como o Google lançaram recentemente ferramentas para verificar se essas imagens podem ser por inteligência artificial ou não. A Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo está em 3º lugar na lista de queixas na ouvidoria do município. Foram 439 processos abertos em janeiro deste ano. As consultas canceladas nas unidades básicas de saúde passaram de 400 mil em 2023, um aumento de 94% comparado com o ano anterior. Hoje em dia, é impossível imaginar uma cidade que não tenha prédio nenhum.
mas existe uma, e aqui no Brasil, em Minas Gerais. Uma cidade calma, pequena e com uma característica um tanto quanto peculiar. Mas calma, vamos explicar um pouco antes como é a cidade de Conceição da Barra de Minas, município no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O início de sua história foi como o de diversos pequenos municípios brasileiros. A ocupação e fixação dos primeiros moradores em Conceição da Barra de Minas teve como principal causa as atividades da pecuária e da agricultura. O povoado era um distrito subordinado a São João del Rei, que fica a 44 quilômetros do local, mas cresceu, se desenvolveu e em 1962 foi levado a município. Mas mesmo com esse crescimento e evolução, duas principais características chamam a atenção da cidade. A primeira é que até hoje, segundo os próprios moradores, lá é um local onde todo mundo conhece todo mundo. E o outro ponto é que na cidade não existem prédios. Sim, não existe nenhum apartamento e simplesmente todos os seus 3.560 moradores vivem em casas. De acordo com os dados do IBGE, divulgados no fim de fevereiro como parte do censo de 2022, são 1.324 casas em uma área de 273 quilômetros quadrados. Além disso, a cidade ainda desponta em um ranking curioso feito pelo Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Desde 2022, Conceição da Barra de Minas não registrou nenhum crime violento. Ou seja, nesse período, a cidade não registrou nenhum roubo, homicídio, estupro ou qualquer outra ocorrência violenta. Para quem busca sossego, segurança, uma boa vizinhança para fazer amizade e esquecer um pouco da metrópole, a cidade de Conceição da Barra de Minas aparenta ser o destino ideal para a paz e tranquilidade. Uma ilha localizada no interior de Goiás foi colocada à venda por 10 milhões de reais. São 220 mil metros quadrados de mata preservada, cercada por água doce e privacidade. O anúncio já tem mais de 1 milhão de visualizações. Para aqueles que sempre sonharam em ter uma ilha para chamar de sua, a oportunidade é essa. Cercada pela água doce da represa de Itumbiara, o espaço possui mais de 200 mil metros quadrados para ser construído. Até a década de 80, a ilha fazia parte de uma fazenda, porém a área foi preparada para virar uma represa. E certa parte da terra era alta e muito acima do nível da barragem. Por esse motivo, no processo de desapropriação para a construção da represa de Itumbiara, o proprietário entendeu que formaria uma ilha e então separou a terra da fazenda. De acordo com o corretor de imóveis responsável pelo anúncio, nessa faixa de terra é possível construir um condomínio horizontal ou até mesmo um resort. De acordo com a Eletrobras, não existem ilhas no estado de Goiás, mas sim remanescentes ilhados em reservatórios de acumulação de água para geração de energia elétrica sob a concessão da empresa. Estes remanescentes são propriedades particulares que podem pertencer à concessionária ou ao dono do terreno que teve parte de seu imóvel na área de influência direta do empreendimento no momento da construção. Vale destacar que a venda de ilhas desse tipo é permitida pela legislação brasileira, desde que o proprietário respeite a lei de uso e ocupação de solo. E na questão do meio ambiente, também existe uma regulação severa para não ocasionar o desmate. De acordo com o corretor do imóvel, a ilha é uma propriedade particular escriturada e por esse motivo não existe nenhum empecilho na hora de vender. Basta desembolsar os 10 milhões de reais e ser feliz. E como o assunto é onde morar, vale destacar a história de um engenheiro que decidiu largar tudo no Rio de Janeiro e abraçar uma causa longe de casa: cuidar de cães abandonados em Santa Catarina.
Aquele que é conhecido como o melhor amigo do homem, que anima e alegra qualquer família, infelizmente recebe um tratamento de abandono, maus tratos e crueldade desse mesmo homem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2022, havia cerca de 30 milhões de animais abandonados nas ruas do Brasil. Desses, 10 milhões eram gatos e 20 milhões eram cães. Mas tem aqueles que não resistem e se rendem a fazer o bem para os amigos de quatro patas. Os cachorrinhos foram abandonados no meio do nada, tá uma chuva aqui. Eles fizeram uma toca aqui, são 6 filhotinhos, olha, estão todos aqui intocados, olha só. O engenheiro de comunicações Paulo Santangelo trocou os circuitos e cabos no Rio de Janeiro por uma missão inesperada: cuidar de cães em guarda de Embaú, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Tomei uma mordida feia no dedo que ele se enfiou embaixo do buraco, ó, mas consegui pegar aqui, ó, os 6 filhotes. Mas, infelizmente, eu me machuquei. Ele, que nunca havia tido um cachorro até os 41 anos, hoje se dedica integralmente para cuidar de aproximadamente 400 animais em um abrigo. Paulo se desdobra para alimentar, abrigar, castrar, vacinar, medicar e até mesmo oferecer fisioterapia aos pets. A responsável por toda essa transformação foi a Dorinha, uma cadelinha que aparecia todos os dias na casa dele, até que um dia ela chegou por lá muito magra. Ele a levou para casa e aí começaram os cuidados. Dorinha tinha acabado de ter 3 filhotes e estava inquieta porque precisava alimentá-los. O engenheiro os resgatou e começou assim uma luta para ajudar animais desamparados. Além do custo de R$ 17 mil por mês com ração e 20 mil de dívidas com veterinário acumuladas, o que mais o incomoda é o descaso das pessoas e a falta de políticas públicas para os animais em situação de rua. Infelizmente, um pedido de ajuda já desde a semana passada. Eu deixei acontecer para ver se alguém fazia alguma coisa, mas infelizmente ninguém fez nada. Hoje, infelizmente, eu tive que chamar para cá porque a cadela está super magra. No começo, Paulo cuidava dos cães em casa mesmo, ou ajudando com vacinações, castrações e feiras de adoção. Mas à medida que o número de animais sob os cuidados dele crescia, então transformou um sítio em um abrigo para os cães que resgatava. Estão todos os 6 aqui, estão todos comendo bem. Eu estou agora monitorando eles para poder vacinar. Assim que eu vacinar, eles vão estar disponíveis para adoção. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite e fique na paz. Tchau.